sempre costumo dizer, é um prazer e alegria recebê-lo aqui para esse nosso bate-papo semanal. E hoje, na oportunidade que nos é concedida, eu sempre gosto, na abertura de cada encontro, relembrar um pouquinho do que falamos. E na semana passada a gente iniciou aqui falando da importância da gente ter noção de política de diálogo, não política de homens, política de diálogo. E falamos que política é a arte do diálogo. E eu quero trazer essa concepção, que é esse diálogo que a gente precisa compreender com uma forma mais ampla. Só para vocês imaginarem, quando a gente fala que nos aspectos magísticos da Umbanda existe um diálogo entre os 4 elementos básicos representados na pirâmide, o ápice dela é o diálogo da política química. E o que seria política, então, dentro do contexto que coloquei? É a arte de nós, seres humanos, dialogarmos com as nossas expressões espirituais. É a primeira pergunta que deve estar passando por vocês. Mas como acontece esse diálogo? Acontece por pensar, por sentido, a gente precisa trabalhar o processo de convergência. Lembram que às vezes eu cito aqui que a gente pensa de um jeito, sente de outro e age de outro completamente diferente? Quando nós estamos divergentes na forma de pensar, sentir e agir, nós vamos entrar em conflito. Eu citei aqui que existem obsessões mentais, emocionais e atitudes físicas que levam à guerra. Lembram disso? Isso são dissonância. Quando você se envolve num pensamento obsessivo e você não consegue sair dele, você está dissonante. E nós, como seres, ainda que na condição humana, como seres espirituais, se a gente quer manter o equilíbrio, a estabilidade e a harmonia, a gente precisa dialogar com esses 3 organismos de expressão. Caso contrário, a gente isola um desses organismos. O que são os apegos na Terra? Os apegos na Terra é o isolamento material. A gente acha que a gente veio na condição humana para regozijar apenas com os deleites da matéria. Ficamos isolados e vamos repetindo em reencarnação, até a gente aprender os atributos espirituais. Não tem convergência com os atributos espirituais. Nós, seres espirituais, temos que trazer para a nossa condição humana os atributos espirituais. Então, pensar, sentir e agir são atributos espirituais. Se não há um diálogo, nós, em nossa condição humana, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, a gente fica isolado do corpo. Por isso que talvez a descrença humana, leva ao esquecimento da divindade. Quando nós não conseguimos fazer aquele exercício básico, que eu falo muito com vocês aqui na terceira, vamos fazer o mergulho interno. Vamos tentar escutar o que o nosso Espírito tem para nos dizer. Precisamos apenas silenciar. E tentar escutar o que o nosso Espírito tem para nos falar. Às vezes a gente está tão envolvido com as questões da matéria, que você não consegue se isolar para buscar essa reconexão. E olha que de uma forma mais materializada possível, para a gente fazer a convergência, ainda que seja nesse ponto de conexão íntima, a gente precisa serenar a mente, serenar o sentimento e entrar quase como um estado de inércia, sentadinhos, bem relaxados, para que a gente consiga fazer essa transmutação. Lembra que eu brinco com vocês? Às vezes a gente vem lá de fora com tanta coisa do dia a dia, que você tenta fazer aqui, por exemplo, uma coisa simples, um Pai Nosso que está dando, nossa senhora, esqueci o fulho lá em cima do fulano. Aí você começa de novo, no exercício de insistência. Pai Nosso que está nessa frente, nossa senhora, minha carteira, acho que sabe quando eu deixei o carro fechado lá para fazer aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a gente está tão habituado, tão bitolado nesses aspectos divergentes, que a gente não consegue ser útil. Então, por exemplo, eu não consigo, em meu corpo, espiritualmente, entrar num santuário espiritual, me dedicar ao sagrado, sem deixar que as interferências lá fora me tragam aquela dissonância que eu estou acostumado lá, que é a correria do dia a dia. O que nós fazemos aqui todas as questões? A gente aprende a disciplinar o processo convergente. Nós aprendemos a fazer política conosco mesmo. Aprendemos a dialogar com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas atitudes. Ser mais educado no dia a dia é uma política. É uma política de disciplina corporal. Às vezes até uma extensão de mão para alguém
que é um cumprimento simples. Bom dia. Você está fazendo política corporal. Às vezes passa alguém do outro lado da rua, você faz assim. Política corporal. Percebe o que eu estou dizendo? Só que quando nós fazemos de forma integrada, conduzindo o nosso pensamento, o nosso sentimento para as nossas atitudes, nós estamos sendo convergentes. E politicamente correto com o nosso processo de autocura, que é a nossa reforma íntima. E se vencermos essa primeira etapa, a gente faz política coletiva. Porque a gente já se reconheceu como devemos nos reconhecer, como ser espiritual, educados, aí podemos dialogar com eles. E passar um pouco que a gente aprendeu coletivamente. E aí a nossa modificação, nosso status quo individual vai interferir no coletivo. Quem é antigo aqui já nos acompanha há bastante tempo, né, vai lembrar que eu falo. Se a gente quer a mudança do mundo, comece a fazer a mudança em você mesmo. Se você acha que já está suficientemente bom, você já consegue ser uma pessoa equilibrada, estabilizada, então comece a passar isso para os filhos, para a família. Que o seu núcleo de aprendizado, lembra falando dos núcleos? O seu núcleo de aprendizado, que é familiar, consanguíneo, vai se expandir. Aí com pouco tempo você já está dialogando bem com o vizinho, não está brigando com ele. Você já está dialogando bem com o pessoal que nos ajuda no dia a dia social. O lixeiro que passa na rua, você cumprimenta ele, agradece por levar o seu lixo que você joga no lixo. Isso é política. Política de educação. E às vezes um bom dia é uma política de educação. É uma conduta. E qual que é o ponto máximo da convergência da nossa política individual e coletiva? O sagrado. Quando a gente fala aqui que estamos exercendo a fé, ainda que seja em qualquer um dos estágios, vamos lembrar? Nós temos uma fé que é racional, tudo quer explicação. Eu posso estender essa fé racional da forma que eu quiser, até geograficamente, internacionalmente. Se eu quiser compreender a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia e da Rússia, eu vou fazer uma política de fé de espionagem. Baseado naquilo que chega até mim, eu vou acreditar ou não. E os telejornais hoje, vocês acreditam que jogam muita coisa em cima da gente. Se a gente não tiver uma fé racional para fazer a apuração disso, a gente fica meio perdido. E como que a gente pode, então, renegar essa racional? Voltando para o intuitivo. Esqueça o externo, volta para dentro de você, que uma resposta vai aparecer. Alguns vão chamar essa resposta de anjo da guarda, consciência íntima. Mas é o sagrado que cada um de nós somos portadores, que a gente esqueceu. Então, sabiamente, Jesus nos ensinou, quando quiseres conversar com Deus, ora de suma e em silêncio conversa a Deus. E ele fazia isso. Era tanta confusão ao redor dele que tinha hora que ele tinha que se isolar. E às vezes nós precisamos fazer isso. Bora. Eu vou parar por aqui. Na próxima vez a gente avança um pouco mais nas nossas conversas. O que eu queria que vocês registrassem hoje é a primeira informação. Política de convergência para nós, numa visão iniciática, como um processo de autocura. Eu começo a dominar a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, para que eu possa atuar. E aí existe uma atuação que é individual e uma outra que é coletiva. Se eu vou bem individualmente, eu tenho capacidade para atuar coletivamente. Se eu não vou bem individualmente, eu não estou preparado para o coletivo. Agora, o raciocínio disso, vocês aplicam do jeito que vocês quiserem. No mais, é um bom rito, né? Vocês aproveitem bastante o axé. Eu sei que algumas pessoas já estão aqui hoje conhecendo o nosso trabalho, né? Você é a primeira vez que vem aqui? Sim. Seja bem-vindo, tá?